Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, em mais um começo de semana, com uma segunda-feira repleta de acontecimentos importantes na economia e na política. Na política, temos mais uma sessão que está acontecendo lá no Congresso Nacional, onde está sendo ouvido um militar que esteve na linha de frente dos acontecimentos do dia 8 de janeiro. E tudo que está acontecendo ali, por mais que os holofotes não estejam sendo colocados com muita intensidade, isso desdobrará num relatório com acusação para financiadores, participantes, incentivadores, parlamentares e o ex-presidente da República, que serão todos incriminados. E eu estou cravando isso com vocês, por mais que haja uma descrença no nosso país, porque o Procurador-Geral da República que receberá esse relatório não será o senhor Augusto Aras e nem a senhora Lindora Araújo. Nós teremos ali uma pessoa com outro perfil, que inclusive terá a responsabilidade de passar a limpo o que fizeram o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo e os seus mais próximos ali dentro da PGR. A PGR se transformou numa instituição absolutamente imprestável, que abdicou do seu dever constitucional e que criou muitas situações absolutamente inaceitáveis para a República Brasileira. E isso vai mudar. É só vocês guardarem esse papo nosso de hoje e me cobrarem mais à frente se essas pessoas que vão ser apontadas nesse relatório final, se elas não serão incriminadas e muitas não acabarão na cadeia. Bom, vou conversar com vocês também sobre o que está acontecendo com a vida do senhor Arthur Lira, quais serão os desdobramentos possíveis e outras situações, como sempre, aqui no nosso portal. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora, nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Já somos quase 800 mil pessoas inscritas como você, pessoas que estão antenadas com a realidade brasileira, que se interessam pelos assuntos do nosso cotidiano, que conversam com as outras pessoas, enfim, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende e lembro que nós sempre temos algumas atividades muito legais aqui no nosso portal. Tem o setor ali, seção de comentários, você pode postar o seu comentário, não esqueça de dar o seu joinha. Temos o nosso chat, que eu sempre interajo com vocês antes de entrarmos no ar entre 5 horas e 5 e meia. Temos o nosso clube de membros, com uma ferramenta adicional para você que curte os canais, quer prestigiar, quer apoiar, enfim. É mais uma ferramenta, convido você a se inscrever também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu comentei com vocês que um ex-apoiador de Bolsonaro, o senhor Abraham Weintraub, ele soltou cobras e lagartos. Eu não coloquei um vídeo para vocês, mas eu vou colocar disponível a fala do senhor Weintraub, para quem tiver interesse, tiver curiosidade de saber o que ele andou dizendo sobre o Bolsonaro e o clã Bolsonaro, né? Enfim, para nós não chega a ser mais uma situação reveladora, mas mostra o ânimo de quem se sentiu traído, e de fato foi traído mesmo, por um estelionatário com E maiúsculo, né? Ele e a família dele. Bom, então é só para fazer esse registro. E aí, hoje também está vindo à tona mais situações que envolvem o senhor Arthur Lira. E alguns colegas, alguns comentaristas, sempre colocam uma grande exclamação, né? A vida de Arthur Lira ficou complicado. Agora Arthur Lira está beirando a queda. Arthur Lira vai ter que prestar contas. Olha, só acontece alguma coisa contra alguém que é protegido do sistema quando o próprio sistema não resiste e começa a fazer algumas situações para expelir a criatura. E me refiro especificamente aos meios de comunicação. Se os grandes veículos de comunicação não colocarem para a sociedade brasileira o que está acontecendo, quem é de fato o presidente da Câmara dos Deputados, no que ele está envolvido, quais são as práticas políticas dele, se ele tem idoneidade para comandar o Congresso Nacional, se isso não acontecer, nada acontecerá com ele, porque ele é um indivíduo funcional para o sistema. Não vamos nos esquecer que Arthur Lira comanda todos os interesses dos grandes grupos econômicos contra os interesses do povo brasileiro. E não é por outra razão que ele está tendo uma colidência, né? Ele está se chocando com algumas iniciativas do governo Lula que quer fazer o Brasil crescer, quer atender aos anseios da sociedade, da população, mas tudo aquilo que está represado nas mãos do senhor Arthur Lira visa proteger interesses absolutamente contrários. O governo para pessoas como o senhor Arthur Lira é apenas um local para se fazer mais negócios, para algumas corporações ou para suas paróquias, os seus grupamentos específicos. Então não adianta o jornal impresso dar a impressão para a sociedade que tá revelando a vida do Arthur Lira.
Você lê um jornal como esse aqui, o Jornal Globo, aí você fala, nossa, os caras estão batendo de frente. Nome Arthur leva caso dos kits de robótica ao STF. Polícia Federal enviou à corte investigação de supostas fraudes em compra de material para escolas de Alagoas após encontrar anotações de pagamentos e endereços ligados a ex-assessor do presidente da Câmara. Deputado diz que movimentações financeiras estão relacionadas a seu trabalho. Engraçado o seguinte, ele diz que, o Arthur Lira, né, são suas fazendas de gado em Alagoas, né? Então, quando você for a uma churrascaria e você pedir uma picanha, né, pedir um corte, você pode estar comendo uma carne, né, que foi ali proveniente de uma fazenda de Alagoas, né? Então, isso numa churrascaria gaúcha deve fazer o maior sucesso, né? O churrasco feito com gado de Alagoas do senhor Arthur Lira. Então ele está dizendo que o dinheiro dele está vindo daí. Gente, é muita grana, né? Então, enfim. Então eu não acredito, por mais que essas notícias estejam rolando, né, pelas redes sociais, pelos jornais impressos, que o senhor Arthur Lira perca a noite de sono enquanto essa história não for colocada pelos grandes veículos de comunicação. E mesmo assim, ele terá ali muitas bases de resistência. Então, o nosso papel aqui é denunciar, inclusive, quem não denuncia o senhor Arthur Lira, como a gente sempre tem falado aqui no nosso portal, né? Outra figura também que está vindo à tona é esse ministro aqui que está abrigando ali algumas pessoas do Centrão dentro do Ministério das Minas e Energia, que é um ministério importantíssimo, né? Só Alexandre Silveira, que ninguém nunca soube quem era a criatura, mas a matéria que eu coloquei hoje mais cedo para vocês, que eu vou repetir agora, vou colocar aqui na descrição do nosso vídeo, mostra que ele, de um delegado de polícia civil, passou a ser um milionário, né, num período um pouco maior de uma década e meia, né? Então, enfim, é muito complicado ter uma pessoa com esse perfil comandando um ministério estratégico, sobretudo com a participação, com o aconselhamento, né, com o contato ainda com gente do governo Bolsonaro que destruiu a Eletrobras, que privatizou a Eletrobras no maior escândalo de corrupção, não tem outra palavra para a gente dizer, nos últimos tempos. E o governo Lula tem essa responsabilidade de passar um pente fino no meio dessa história, né? Mas, infelizmente, a gente não está vendo ainda um combate muito franco, né, em relação a esse tipo de situação. E por isso a gente critica, por isso que a gente dá uma levantada aqui no holofote, né? Bom, e aí a gente sai dessas questões e entra ainda no defunto, né, no moribundo. Defunto não, defunto só quando ele for devidamente lacrado num caixão político, né? O ex-presidente da República, amanhã, ele terá mais um dia de desgosto, porque, ao que tudo indica, o ministro Benedito Gonçalves vai dar uma esticadinha nessa sessão do TSE, que vai determinar o futuro político do Bolsonaro, que nós já sabemos, será a decretação da sua inelegibilidade. Gente, o Bolsonaro é uma figura imprestável, né? É chato a gente falar isso, mas ele não deu certo na vida militar. Na vida militar ele foi uma pessoa mal vista, uma pessoa que não produziu absolutamente nada, ele saiu com desonra das Forças Armadas. Os filhos não puderam entrar em academias militares porque o pai estava manchado, o pai estava maculado. Os filhos não puderam frequentar os ambientes, as escolas, os clubes militares, porque o pai estava amaldiçoado, o pai estava renegado. E depois ele entra para a política. Agora, na política, depois de muitos anos, chafurdando ali numa série de crimes, de pequenos delitos, grandes delitos, de práticas imorais, enfim, situações inconfessáveis que depois vieram à tona, agora ele está sendo banido da vida política. E a ficha para ele vai demorar a cair um pouco, né? Mas já começa a dar uma caidinha. A gente vê notícias como essa aqui. Na véspera de julgamento no TSE, Bolsonaro evita falar sobre inelegibilidade e nega ataque à democracia em reunião com embaixadores. Então é um cínico. Gente, é difícil a gente não xingar, né? Porque é uma pessoa que tem um comportamento descarado de atuar contra a democracia, de estimular uma série de pessoas para fazerem a mesma coisa, pessoas que estão presas, pessoas que se prejudicaram, pessoas que desgraçaram as suas vidas, as vidas das suas famílias, e ele agora está dizendo, não, eu não fiz nada. Então quer dizer que todas as pessoas que ficaram ali entusiasmadas com as falas de Bolsonaro e que foram para a ignorância e que agora estão pagando o pato, essas pessoas simplesmente tiraram da cabeça delas. O Bolsonaro foi simplesmente um observador. E aí a gente vê essa angústia dele nesse tipo de comentário aqui, que a Carta Capital deu uma pinçada nessa tarde.
Diz aqui a manchete: tem gente mais competente, mas sem o conhecimento nacional que eu tenho, diz Bolsonaro sobre inelegibilidade. Julgamento no TSE, a ser retomado nesta terça-feira, dia 27, pode deixar o ex-presidente fora das urnas por 8 anos. Por 8 anos, gente, significa que até as eleições de 2030 ele não poderá participar. Então, se ele quiser disputar a eleição para a presidência, só em 2034, né? Daqui a 11 anos. Daqui a 11 anos nós teremos bastante tempo, né, para evitar que esse monstrengo, que ele se nutra novamente para poder atentar contra a democracia, contra a nossa paz de espírito, coisa que foi feita com muita intensidade aqui no nosso país. Enquanto isso, a vida real vai acontecendo. Hoje, mais um dia, onde nós temos o registro do dólar ter caído mais um pouco. Isso reflete uma série de iniciativas no plano da economia. A gente tem que atestar que são propostas que estão dentro de um modelo neoliberal, o arcabouço fiscal, que sufoca o Brasil, que faz com que o Brasil não cresça do tamanho da necessidade que nós temos. No entanto, podemos considerar que é um passo, né? É o primeiro alicerce para, quem sabe, no momento seguinte, se ter uma alteração no cenário econômico aqui no nosso país. Nós ainda estamos muito dependentes de situações que estão acontecendo no Congresso Nacional, daí a gente perceber que o presidente Lula não se confronta diretamente com o senhor Arthur Lira, porque sabe que o Arthur Lira tem um poder político muito grande. Agora, se o Arthur Lira fizer algum tipo de ação agressiva contra o governo, aí sim o presidente Lula certamente vai entrar numa linha de frente. Mas isso só vai acontecer, gente, se essa situação real, se a política real for mais explanada, for mais explicitada para a sociedade brasileira, para que as pessoas percebam como é que o jogo da política está funcionando. Com tão poucos recursos, né, que o Brasil tem, diante do quadro, do cenário que a gente tem, nós vemos manchetes como essa aqui no Valor Econômico, né? Que tem um grande engodo aqui, né? Esse tipo de matéria aqui, que acontece em qualquer governo, tá, gente? Esquerda, direita, enfim. Que sempre dando aqui uma visão absolutamente míope do que está acontecendo exatamente. Diz aqui a matéria: rodovias podem receber 30 bilhões esse ano. Previsão de investimento para a malha federal inclui participação do setor privado. Gente, a maior parte dos recursos dessas rodovias, sabe de onde vem? Vem do teu dinheiro e do meu dinheiro. As grandes empreiteiras que tomam conta das rodovias, na verdade, elas não tiram dinheiro do bolso, porque elas tiram dinheiro do pedágio. Normalmente, quando houve essas privatizações das estradas, elas já estavam prontas, elas já estavam construídas. Se fez um discurso que elas eram ruins, que elas eram esburacadas, que criavam problemas, entregaram de mão beijada, com dinheiro em caixa, no governo Fernando Henrique Cardoso, as principais rodovias do nosso país, que imediatamente começaram a explorar o pedágio com dinheiro que receberam em caixa, com um plano, com um período de carência muito grande para começar a devolver esse dinheiro. Nós vimos os escândalos todos envolvendo empreiteiras aqui no nosso país e de lá para cá a gente teve pouquíssimas mudanças. O que nós temos são estradas ainda muito ruins, infames, estradas como a Via Dutra, que é um eixo central da principal rota, né, de produtos aqui no nosso país, industrializados, produtos agrícolas, enfim, tudo passa pela Dutra, e a Dutra é absolutamente uma rodovia absolutamente infame. Pelo que ela representa e pela forma como ela deveria estar aqui no nosso país. E ela é apenas uma das tantas outras que existem no Brasil. Então, quando a gente vê esse tipo de manchete, né, haverá investimentos, não vai ter investimento nenhum, vai ter muito pouco investimento, vai ter a injeção de recursos públicos nessas empresas que vão cobrar pedágio da gente e vão dizer que investiram muito dinheiro. Agora, isso precisa ser discutido, né, gente? A gente precisa saber mais dessas coisas, né? Felizmente, com o negacionismo ter ido para a lata do lixo, pelo menos está indo de uma forma mais consistente agora, isso está abrindo espaço para a gente prestar atenção em coisas que interessam mesmo a realidade brasileira, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo Portal do José. Tchau!